Olá, nesse vídeo irei demonstrar no Financeiro Gestão de Crédito nível Professional, arquivo de reciprocidade, relato e conciliação. Bom, aí no Serasa ali a gente vai estar mostrando dentro do financeiro, tá? Toda a configuração para esse componente FGR FP001, que é a troca de informação de relato e reciprocidade. Então tem vários parâmetros ali que a gente vai estar mostrando a configuração, certo? E onde o cliente também vai entrar em contato com a Serasa Experian, certo? Que eles vão poder fazer essa troca aí, certo? Para essa troca de dados, né? De processo de reciprocidade, a Serasa Experian, para garantir também, né? Conforme a conformidade da lei do cadastro positivo, que tem a lei lá de 2011, tá? E a complementar de 2019, certo? Então, isso eles entram em contato com a Serasa. Tem clientes que a gente já atendeu que tem esse processo e a gente vai estar mostrando toda a configuração para gerar esse arquivo para ele estar mandando para o site da Serasa para estar essa aprovação em ambiente de teste. Primeiro o arquivo teste, depois vai estar trocando também, vai ter o parâmetro lá para ambiente de produção, ok? Mas fica conosco aí a seguir, apresentaremos o processo de arquivos de reciprocidade, relato e conciliação no sistema TOTUS Moda. Para realizar o processo de arquivo de reciprocidade, relato e conciliação, então nós vamos aqui no menu aqui do TOTS Moda, certo? Vamos aqui no financeiro, tá? Contas a receber, Serasa, aqui, tá? Vamos ter aqui o FGRFP001, troca de informação, relato e reciprocidade. Tá marcando aqui onde a gente vai gerar nossos arquivos, ok? Vamos clicar aqui. Então tem toda essa configuração inicial para ele aparecer aqui esses dados aqui, certo? Então para aparecer esses dados nesse quadro aqui nesse frame, tem aqui os parâmetros, a gente vai dar o F1 aqui, a gente vai encontrar todos os parâmetros que a gente precisa para configurar esse componente aqui, para gerar o arquivo de reciprocidade. Primeiro, a gente vai ter que pegar o destino do arquivo relato, então tem lá no teu, é, no arquivo Explorer, você vai lá no teu C da máquina e cria a pasta, né, de remessa e retorno, e vai colocar aqui o destino do arquivo, a hora que você gerar o arquivo, né, você vai a pasta criada, você vem e coloca aqui o caminho do endereço onde vai para o arquivo, a hora que ser gerado e ir para lá, para a gente depois pegar esse arquivo gerado e mandar para o Serasa. Bom, envio relato é, empresa. Então é um parâmetro também que é em, né, underline, relato, underline, empresa, né? Tá perguntando aqui, zero não enviar, um enviar. Então a gente vai marcar qual a empresa que vai enviar. Então a gente colocou empresa um aqui que vai enviar, certo? É, o grupo de relato não precisa, em Serasa relato teste. Então aqui é um parâmetro que assim, no início com a Serasa a gente vai trocar esses arquivos, tá? Aí tem produção e teste. Então primeiro a gente vai colocar como um como teste, você está gerando seus arquivos teste e mandando para o Serasa lá no onde vai ter os arquivos de homologação para ele estar validando esses arquivos. Depois que eles validarem, aí você vai poder colocar zero, trocar aqui lá no ambiente de produção para você começar a mandar em produção. Não pode esquecer de trocar para zero depois de validado com o Serasa esses arquivos para você iniciar lá no ambiente de produção depois, certo? Bom, outro parâmetro também é notificar usuário relato. Então assim, tem que colocar qual é o usuário que vai ser notificado. No caso eu coloquei o 10, esse usuário 10 aqui é o usuário cadastrado aqui, tá? ADM FM026, usuário cadastrado no sistema, tá? Então, assim, a gente colocar aqui o 10 aqui, ó, eu marco um diretoria aqui, tá? Por isso que é o usuário. Então, é o código do usuário. Então, sempre a pessoa vai colocar o código do usuário. E se você não souber o código, é só procurar aqui. Vai ter todos os códigos, qual que é o usuário. Então, aqui é o 10, certo? É esse usuário que eu coloquei ali para notificar, certo? Da periodicidade do relato. Outro parâmetro também é a origem, arquivo relato. Esse daqui é do retorno, tá? Que o Serasa manda também para todo arquivo enviado vai vir um retorno também, tá? Então a gente também tem que colocar o caminho da pasta lá onde você criou, lá no C da máquina ou no local que você escolheu e colocar aqui o caminho, tá? Geralmente se for no C da máquina, sempre tem que colocar o C por M aqui, tá? O sistema vai encontrar certinho, tá? Se você fosse localizar, tá?
Geralmente o pessoal já copia e coloca direto aqui, tá? O valor do parâmetro, tá? Então você vai lá no C da máquina, copia certinho e joga para cá. Outra aqui, periodicidade do relato. Então a maioria das empresas, então, tem lá diário, semanal, quinzenal, mensal. Geralmente o pessoal manda esse semanal, tá? Então a última empresa que eu implantei recentemente, a, a, a pessoa do financeiro está validando os arquivos semanal. Tá? Teste lá, depois já vai estar mandando em produção. Ok? Só colocar o S de semanal, então. Descendo mais um pouquinho aqui, tem também aqui, ó, prefixo do nome de correção. Então, do arquivo de correção, então a gente tem que colocar também as siglas iniciais, as três primeiras siglas de core, de correção, tá? Então é Precific Underline, então aqui a gente tem todos os parâmetros de empresa, certo? Aqui prefixo nome do relato, a gente vai colocar, como a gente vai gerar um arquivo de envio, então só colocar a palavra envio, tá? A sigla, certo? Colocar a palavra envio, ele vai lá no arquivo. Usuário do relato, então também a gente informa quem que é o usuário, tá? O responsável pelo envio, né? Então, a gente é o código também que a gente viu lá, que é o 10, que é o marco, né? Certo? E terminou só esses parâmetros aqui para poder fazer a configuração para gerar. Então, depois que a gente configurou esses parâmetros, por isso que depois que a gente sai e entra aqui no FGRFP001, ele já fica aparecendo esse frame aqui, ó, a empresa que a gente qual que vai mandar, o responsável, notificar o usuário, periodicidade semanal e o destino e, né, e a leitura dele do retorno. O nome do prefixo do relato está como envio e de correção como core, tá? Certo? Então aqui para a gente fazer aqui a troca aqui, é só marcar aqui visualizar, marcar aqui envio, tá? Para você poder gerar. A data e emissão pagamento, então eu vou pegar aqui o período lá de uma semana, eu vou pegar da semana passada ali, nós estamos no dia 16, 7 do dia 7, tá? Do dia 7 do 10 a 11 do 10, certo? E vamos aqui gerar esse relato aqui, tá? Vamos ver, vamos pesquisar aqui primeiro. Pera, deixa eu ver aqui, pesquisar, não, ele só trouxe os dados, tá? Mas aqui é no botão aqui, ó, gerar relato Serasa, tá? Aí ele pergunta, é, o arquivo será a reciprocidade for gerado em caráter de teste, não será gravado no log do envio, tá? Mas tudo bem, é porque o teste ele não grava lá no log do envio, tá? Só o de quando for no de produção. Mas vamos marcar aqui que é teste, né? Gerar teste, certo? Não existe fatura para esse período de envio. Ele não trouxe, então vamos aumentar o período aqui, tá? Então vamos colocar aqui, vamos colocar um período longo, tá certo que é semanal, tá? Mas como é meio ambiente de teste, não tem nada ali recebido. Mas vamos colocar um período maior, tá? Só para trazer algumas faturas aqui para vocês verem, tá? Vamos colocar desde janeiro aqui, tudo bem? Ah, Marco, não é, mas você não falou que era semanal? Mas só para a gente ter a geração, tá? Então o ideal é colocar certinho o período correto aqui, tá? Ok? Aí gerou, certo? Ah, Marco, tá vendo? Agora trouxe, né? E se você tivesse colocado então do dia 7 do 10, né? Tá? A 11 do 10. É aqui na lupa mesmo, tá? Consultar primeiro. Então não tinha nada. Como eu aumentei o período, né? 2 do 1 até 11 do 10, aí ele trouxe aqui, ó. Trouxe as faturas, certo? Então no mínimo, se o Serasa pede uma quantidade aí de 50 títulos. Então gerou 52, tá bom. Só que, Marco, é semanal a periodicidade, né? Sim. Mas como a gente é para validar o arquivo teste, tá? Você pode colocar dessa forma aí, tá? Vamos gerar aqui, tá? Ele fala, ó, se o arquivo será, se precisar for gerado em caráter teste, não será gravado. Tudo bem, sim, vamos falar que é teste. Agora ele gerou. Ó, geração de relato concluída, tá? A informação aqui embaixo, tá? Certo? Aí nós já vamos abrir e ver na pasta lá desse retorno aqui, da remessa para ver o arquivo lá gerado lá dentro. Certo? Máquina aqui, tá? No meu computador aqui. Certo? A gente vai vir a pasta que eu criei, a Serasa aqui, tá? Relato, tá? E tem aqui o REM e a RET, né? Então aqui na remessa, a hora que a gente gerou, ó, 16 de 10 de 2024, às 10h35, tá a nossa arquivo remessa aqui, ó. REM envio, tá? A data certinho, o TXT certinho. Então tá aqui o arquivo que você vai estar enviando
para o Serasa para poder validação. Então você vai pegar esse arquivo e ir lá no site, no caminho que eles vão te mandar certinho, tá? Ou manda por e-mail no início para ele estar validando o arquivo remessa aí, tá? Ok? Então essa validação inicial aí dessas trocas de arquivo para eles poderem validar a consistência do arquivo remessa, tá? Ok? Vamos fechar aqui então, certo? É, vamos- voltamos aqui e fechamos, tá? Que o cliente recebeu através de e-mail junto com a Serasa Experian sobre informando a Serasa que ia começar o início dessas trocas de arquivo de reciprocidade. Aí vocês podem ver que no e-mail, né, eles falam parabéns, né, sobre iniciar o processo de reciprocidade, tá? Certo? Que você vai estar de acordo com a lei, tudo certinho, a primeira etapa, a segunda, terceira, quarta e quinta etapa, certo? Até a conciliação. Eles também mostram no e-mail também a transmissão do arquivo ST, certo? Ok? Tá? E também eles falam, vão mostrar a plataforma também de transferência de arquivos disponibilizando gratuitamente pela Serasa. Aí tem até o link aqui para o cliente acessar, tá? Se o cliente acessar aqui, tá? Ele vai abrir também, ó, lá certinho, o cliente vai estar se conectando, certo? Com os dados que ele tem certinho com a Serasa, tá? Também eles mandam também através do e-mail ali também o manual também do relato ali, tá? Então assim, falando sobre o layout aí, mas a gente não precisa se preocupar com esse layout aqui, só se tiver alguma coisa assim que não tiver validando, aí a gente pode pegar esse layout que eles disponibilizam pro cliente também, tá? Ali no e-mail, você pode estar mandando depois abrindo um chamado se der alguma invalidação no arquivo da TOTS ali. E também eles mandam também um manual também para o usuário ali, como que ele vai fazer a transferência dos arquivos certinho. Até é antigo também, ó, mas não tem problema. Isso daqui é o cliente que recebeu também por e-mail, tá? Então vai ter todas as instruções ali para o cliente, como que ele vai fazer todos esses dados de acesso ali, o ambiente que a gente viu ali que abriu agora há pouco, tá no site. Então, assim, são tudo coisas, informações do cliente, tá? Então, assim, o cliente que você estiver implantando, ele vai estar recebendo todo esse manual. Então, não é coisas nossas, é o cliente que tem que se é, entrar em contato com a Serasa e a Serasa que vai dar todo esse suporte, não somos nós, tá? Ok? É só para título de conhecimento mesmo. Legal? Tá? E estamos aí, tá? Vendo mais algumas coisas aí na sequência. Bom, pessoal, voltando aqui então, aqui no componente FGR FP001, tá? Então, assim, depois que você mandou aquele teu arquivo teste lá, a Serasa também vai mandar um retorno também, tá? Aí esse retorno aqui no componente FGR FP001, você vai clicar aqui em visualizar retorno. Não é que ele vai processar o retorno, ele só vai visualizar, tá? Apesar que quando o cliente recebe lá, também lá no e-mail que vem para eles desse retorno, também já vem algumas informações, se deu algumas inconsistências, tá? Então assim, você vai buscar localizar o arquivo de retorno, né? Vai buscar na tua pasta lá que você colocou o caminho, tá? Certo? Vai entrar aqui na pasta retorno, tá? É, selecionar o teu retorno. Se tiver algum documento aqui, né, como não tem nenhum arquivo, tá? Que você teria que baixar do retorno, jogar dentro da pasta, você vai selecionar, abrir, tá? Ele vai dar OK aqui, tá? Você vai vir buscar teu arquivo ali do retorno certinho e vai vir aqui processar ele sim. Ah, o arquivo não é encontrado, porque não tinha nenhum arquivo, né? Certo? Então, quando você tiver o arquivo, vai processar, ele vai dar as inconsistências certinho, você pode até ali imprimir certinho o relatório ali, mas ele não processa nada, é só para você visualizar o arquivo de retorno do relato, tá? Ok? E se uma hora também tiver um arquivo de correção daquele arquivo que você enviou, tá? Você também colocaria lá a data certinha daquele arquivo que a gente foi gerado, tá? Até a data lá, certo? Se tivesse alguma correção, tá? Se Serasa pedisse, tá? Colocar o período aqui só um pouquinho. Aqui. Deixa eu gerar aqui. Ver se ele vai gerar certinho. Data da alteração. Vamos colocar dia 2 do 1 até dia 7 do 10. Tá? Aí ele vai gerar aquele arquivo de correção. Você pode ver que ele dá uma diferencinha aqui, tá? Ou não, tá? Certo? Aí você vai vir aqui e gerar também teu arquivo
relato de correção também. Aí ele vai com um nome lá de, vai colocar teste também, tá? Certo? Só se for haver necessidade, ó, geração concluída com sucesso também. Aí nós vamos lá depois dar uma olhada lá nesses arquivos gerados, tá? Aí informação cadastral também aqui, ó, ela remessa de dados cadastrais também. Tem esse outro botão aqui também. Tenho aqui homologação também ou produção, tá? Você vai estar gerando ali, tá? Ele também vai dar essa informação ali também, tá? É isso aí, tá? Bom, aí depois, é, geralmente, como você tem a periodicidade depois de ter validado certinho, semanal, aí depois uma vez mensal vai vir o arquivo de conciliação, que aí é no FGR FP005 aqui. Então esse arquivo, como ele vai ser mensal, tá? Você vai buscar a localização dele, vai ser um arquivo de retorno, tá? Aqui, ó, relato, tá? Retorno, né? Aí teria retorno, selecionar e abrir o arquivo, tá? Então, como não tem nenhum arquivo, ele estaria buscando ali certinho o caminho, tá? O arquivo não encontrado. É porque teria que buscar ali o arquivo certinho. Depois que você buscou ali, tá? Aí você vai clicar aqui em consultar e depois consultar, gerar conciliação, tá? Aqui ele fala que ó, esse processo permite conciliar o título do relato com um arquivo. É só a conciliação mesmo. Então, geralmente, a última empresa que eu implantei, eles usam também essa parte aí, tá? É só para poder fazer essa conciliação mensal, então, tá? Certo? Bom, pessoal, é isso aí, tá? E continue conosco, aí, deixa eu fechar aqui, tá? Continue conosco aí assistindo, então, né? Os vídeos aí sobre gestão de crédito, tá?